Boa tarde. Estamos continuando a aula de aplicação do MATLAB Toolbox para otimização estrutural, que é o tema da disciplina PF 5710 do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. Eu sou o professor Rei Orlando. Na aula 6, nós mostramos como é que se faz essa aplicação e resolvemos alguns exemplos. E eu hoje vou acrescentar alguma coisa a essa aula 6, que é a implementação propriamente dita de alguns daqueles exemplos no MATLAB. Então, vocês devem estar vendo aí a tela de trabalho, né, do MATLAB. E o primeiro problema que vamos implementar é aquele problema do cabo de aço de 2 metros de comprimento, que originalmente reto, sob efeito de uma carga de pretensão, e no meio desse cabo está sendo colocado uma força horizontal e uma força vertical, e para determinar a posição final, né, do cabo, nós vamos usar a ideia de que o equilíbrio corresponde a um ponto de mínimo da energia potencial total do sistema. Então, nós temos que escrever primeiro um programinha principal que vai chamar as funções de otimização do MATLAB. Então, esse programa inicial, chamado pCableOpt, ele vai, então, nós vamos colocar lá como informações, né, o comprimento do cabo, 200 centímetros, a carga horizontal, 100 quilonewtons, a área da seção transversal, 1 centímetro quadrado, o modo de elasticidade do aço, o ponto de aplicação das forças, que é bem no meio, né, 100 e 100, LA e LB, e a carga inicial, né, a força de pretensão de 50 quilonewtons. As nossas variáveis de projeto, x1 é o deslocamento horizontal do ponto de aplicação da carga, U, e x2 é o deslocamento vertical desse ponto. O que nós temos que dar para o MATLAB? Nós temos que dar um chute inicial, um valor inicial para o U e para o V. Isso aqui não tem muita importância, né? O programa vai chegar no resultado provavelmente correto, né? Com mais ou menos trabalho, dependendo do chute inicial. O importante é como chamar a função de minimização. Então, esse é o formato, né? Nós temos aqui do lado esquerdo as coisas que vão sair, né? X é o valor das nossas variáveis de projeto no ponto de mínimo. F vai ser o valor da função objetivo, que no caso nós vamos ver aí que o objetivo é minimizar a energia potencial total. Um exit flag, que é um sinal se conseguimos ou não resolver o problema. Se for maior do que zero, nós chegamos no resultado. Se for zero ou menor que o resultado, não conseguimos chegar no resultado. E mais algumas outras informações que não é importante no momento. Do lado direito está a chamada da função propriamente dita. F é função, min é minimização. Então, função de minimização, UNC é quando nosso problema não tem restrições. Nesse caso, não tem, né? Não estamos restringindo nada. Nem o valor de U, nem de V, nem nada, né? Vamos dar o x0, que é o chute inicial. E aqui, nesse caso, eu vou mandar essas informações aqui por meio desse vetor prob data.
Isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui é um jeito de fazer. Vocês podem colocar essas informações lá na função objetivo, se quiserem. Bom, então a função objetivo é essa daqui, que vai calcular a energia potencial total a ser minimizada. Então, eu recuperei aqui os dados, né? O V, o H, a área da seção, modularidade, etc, etc. Calculo a rigidez K de cada trecho, que é modularidade vezes a área da seção sobre o comprimento, EA sobre L. Depois, eu vou calcular em cada ponto, né, em cada iteração, qual é o comprimento do cabo naqueles trechos, A e B. Isso aqui é obtido fazendo a raiz quadrada, né, do comprimento propriamente dito, mais o deslocamento horizontal ao quadrado e o deslocamento vertical ao quadrado. Então, tudo isso somado, tirando raiz quadrada, isso aqui é um Pitágoras, né? Vai dar o comprimento final de cada trecho do cabo. Se eu descontar do comprimento final o comprimento inicial, eu vou ter o quanto que muda de comprimento cada cabo. E multiplicado pela rigidez, vou ter as forças normais em cada cabo. A energia de deformação, ela tem uma parcela que é a força elástica, dividido por 2 vezes o deslocamento. Só que é a área de um triângulo, né? Porque a força vai crescendo com o deslocamento, crescendo linearmente. E a força inicial de pretensão N0 vezes deslocamento, porque ela não muda ao longo do deslocamento, ela tem um valor constante. O trabalho das forças conservativas é simplesmente cada uma das forças H vezes U e V vezes V, né? V maiúsculo vezes V minúsculo. Então, isso aqui é o trabalho que, subtraído da energia de deformação, vai nos dar a energia potencial total, que eu estou chamando de Pzinho, que vai ser minimizada. Então, voltando aqui no programa inicial e rodando, nós chegamos, então, no resultado do problema, né? O mínimo foi encontrado, né? Daqui tem essas informações aqui. O U é 24,8 centímetros, o V peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, né? O 24 e o V é 20. Bom, eu vou depois dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Mas a energia de potencial total do nosso sistema é menos 3 vezes 10 a terceira, né? Quer dizer, então é 3 quilojoules aproximadamente. Bom, vamos para o próximo probleminha, exemplo. Vamos pegar aqui uma coluna, né? Essa coluna, no nosso exemplo, ela é um tubo, né, de aço, né, com um raio médio R e que é uma das nossas variáveis de projeto, e uma espessura T, que é também uma das nossas variáveis de projeto. Aqui nós vamos usar uma função com restrições, né? Porque eu vou ter uma restrição que é a tensão normal, que não deve ser excedida no aço. Não queremos também que esse tubo flambe, né? Nós temos com limite de flambagem. E temos também um deslocamento máximo definido no enunciado do problema, que era 25 centímetros. Ah, nós temos aqui, então, no programa principal, algumas coisas para ser vistas, né? Por exemplo, nós temos que dar um lower bound, quer dizer, um limite baixo para
uma das variáveis que, no caso, é a espessura. Então, nós temos um raio, né? Então, um limite mínimo para o raio e para a espessura. E um upper bound, quer dizer, um limite máximo para o raio e para a espessura. Com isso, a gente resolve uma das condições aí, que são aquelas dimensões necessárias para que a nossa peça exista, né? Mínimas e máximas. Então, isso aqui já resolve uma parte do nosso problema. E temos que dar um chute inicial também, né? Para o raio e para a espessura. E vamos chamar, então, a função de minimização. De novo, do lado esquerdo aqui do sinal de igual, vocês têm o valor das variáveis de projeto, raio e espessura, no ponto de mínimo, o valor da função objetivo, que no caso é a massa da coluna, e um exit flag que vai nos dizer se chegou ou não no ponto de mínimo. E mais algumas outras informações. Do lado direito aqui do igual, vai chamar a função f é uma função, min de minimização, e no caso com quer dizer que tem restrições. Do lado direito aqui, os parâmetros da chamada da função são esses que vocês estão vendo aqui. Nós temos que dar o nome de um script onde vai estar a função objetivo. Temos que dar também o nome de um script onde vão estar as funções de restrição. Temos que mandar o chute inicial, x0, o lower bound e o upper bound, né, os limites máximo e mínimo das dimensões. E aqui, isso aqui, como está escrito, é uma opcional, e outras informações que são pedidas para esse tipo de função, que nesse caso nós não estamos usando, porque não é um problema linear, nós colocamos aqui matrizes vazias, que seriam as matrizes A e B de um problema de programação linear, de igualdade e de desigualdade, que não é o caso, não é um problema de programação linear. Então, vamos ver como é que é o nosso script da função objetivo. A nossa função objetivo é, como foi dito, a massa da coluna. Como o x1 é o raio médio e o x2 é a espessura, o comprimento da coluna é 5 metros e a densidade do aço está aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a área da seção, né? 2π vezes r vezes a espessura t, e a área vezes o comprimento da coluna e vezes a densidade nos dá a massa, que é a função objetivo que tem que ser minimizada. Isso aqui é simples, né? Mais complicado é as restrições. Então, vamos ver como é que seriam as restrições. x1, repito, é o raio, x2 é a espessura. Nós temos a carga aplicada, o modo de elasticidade do material, o comprimento, a tensão admissível, né, 250 MPa, um deslocamento máximo permitido no topo da coluna de 25 centímetros. É uma coluna engastada na base, livre em cima, onde está aplicada a carga. Ela é aplicada excentricamente, como nós vamos ver. Calculamos a área da seção, né? 2π vezes o raio vezes a espessura, o módulo resistente à flexão para calcular a tensão, o momento de inércia para calcular a flecha, né? E a excentricidade inicial, que era no enunciado dada como 2% do raio. E aqui estão as funções de restrição. A primeira restrição, G1, é relacionada com a tensão admissível. Então, nós calculamos aqui a tensão admissível, usando lá a formulinha que foi mostrada para vocês na aula teórica, e dividimos pela tensão admissível, tem que ser menor ou igual a 1, né?
E pondo um para o lado esquerdo, temos aqui G1. O G2 é relacionado à flambagem. Então, vamos comparar com a carga de flambagem de Euler, né? Π quadrado EI sobre L quadrado. Como é uma peça em balanço, o comprimento de flambagem é 2 vezes o comprimento real da peça. O deslocamento no topo também é uma formulinha dada no enunciado do problema e que tem que ser comparado com o delta, né, dado o limite máximo de deslocamento no topo de 25 centímetros. E, finalmente, nós temos uma restrição G4, que eu não comentei ainda, mas que é uma relação entre o raio e a espessura, tá? Que está lá no enunciado. Todas essas restrições são restrições de desigualdade, por isso que chamadas de G. Nós não temos restrições de igualdade H e, portanto, é um conjunto vazio aqui. Então, voltando para o programa principal e rodando, nós temos aqui a solução do nosso problema, né? Então, o, o raio ficou em 5,37 centímetros, a espessura ficou em 5 milímetros e a massa da coluna 66 e quebrados quilogramas. É a massa mínima. A exit flag foi 1, ou seja, nós chegamos no resultado do problema e tem algumas outras informações aqui que só tem interesse para quem trabalha com a parte numérica, né? Quantas iterações foram feitas, qual foi o tamanho do passo e assim por diante. Então, este foi o exemplo da coluna tubular de aço, né, com uma carga axial excêntrica, em que nós limitamos, então, a tensão, a carga de flambagem e o deslocamento no topo da coluna. Vamos para um outro exemplo. Esse exemplo é uma placa de aço. Nós temos uma placa de aço que em planta ela é A por B, né? E depois na aplicação numérica A e B vão ser iguais a 4 metros. E temos que otimizar a espessura dessa chapa de aço para uma carga útil, né? De 1 tonelada por metro quadrado e para o seu peso próprio. Então, aqui é o programa principal, né? Então, nós temos aqui um lower bound, né? Uma dimensão mínima de 1 centímetro e um upper bound de 10 centímetros, né? Isso aqui está em metros. Damos aqui um chute inicial para a espessura, 2,5 centímetros, 1 polegada, né? E estamos mandando aqui alguns outros dados, né? O nosso A e o nosso B é 4 metros, né? 4 e 4. A carga aplicada de 1 tonelada por metro quadrado, 10.000 newton por metro quadrado. A densidade do aço, a tensão admissível, 150 megapascal, o módulo elasticidade, 210 gigapascal e o coeficiente de Poisson, 0,3. Tudo isso são valores numéricos. Agora é a chamada da função propriamente dita. Do lado esquerdo é o que nós vamos obter, o que nós vamos receber, né? O x, que é o valor do raio, desculpe, da espessura, né, da placa, no ponto de mínimo, e o valor da função, que é a massa da nossa chapa, nossa placa que nós estamos querendo minimizar. The exit flag é um indicador se chegamos ou não na solução. Se for positivo, chegamos. Se for 0 ou negativo, não chegamos na solução. Do lado direito, a chamada. F de função, min, é função de minimização, com
restrições. É dado aqui o nome de um script onde está a função objetivo, o x0, o chute inicial. Essas matrizes vazias é que se nós tivéssemos aqui um problema de programação linear, que nós não temos. Aqui temos o lower bound, o valor mínimo, e o upper bound, o valor máximo. E aqui o nome do script onde vão as restrições do problema. E estamos dando mais algumas coisas aqui que são valores numéricos que são repassados para as funções objetivo e de restrições. Então, vamos ver a função objetivo, como é que ela é. É simples, né? É simplesmente a massa da placa. Então, nós temos as dimensões A e B, temos a densidade, e multiplicando, então, A por B é a área da placa, vezes a espessura X, vezes a densidade, temos a massa da placa, que é o objetivo a ser minimizado. As restrições é que tem mais interesse aqui, né? Ela é bem mais complicadas, né? Então, recuperamos aqui A, B, a carga, né, de 1 tonelada por metro quadrado, a densidade, a tensão admissível do aço, o módulo elasticidade e o coeficiente de Poisson. A teoria de placas para calcular os esforços em uma placa é um pouquinho complicada, né? E nós teríamos que consultar lá o livro clássico do Timoshenko, Theory of Plates and Shells, Teoria de Placas e Cascas. Lá a gente vai encontrar uma rigidez D, que é o módulo elasticidade vezes a espessura ao cubo, dividido por 12 e por 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado. O resultado vai ser um momento fletor, né? E nós vamos pegar o momento fletor e dividir pelo módulo resistente à flexão. Numa seção retangular é BH quadrado sobre 6. Como nós estamos trabalhando com momentos fletores por metro de placa, a largura B é 1, né, unitária, e a altura é a espessura ao quadrado sobre 6. O cálculo dos esforços dos momentos fletores, como eu disse, é bastante complicado, é a solução de uma equação diferencial parcial de quarta ordem, mas nós temos tabelas já prontas lá no Timoshenko. Então, eu estou transcrevendo aqui parte de uma das tabelas, a tabela 8. E lá ela nos dá, para relações entre A e B, os valores de alfa e de beta. O alfa é usado para calcular o deslocamento, né? O deslocamento, a flecha, né, da placa. Depende, obviamente, desse alfa, da carga, né, e das dimensões e daquela rigidez D. E eu não disse, mas tem um limite para esse deslocamento, que foi a dimensão A dividido por 400. Né? Isso é normal, né, na prática da engenharia, que as flechas máximas sejam dadas em uma fração de uma dimensão. Aqui, no caso, a dimensão A dividido por 400, que vai aparecer aqui embaixo. E o beta, esse outro coeficiente, vai nos propiciar o cálculo do momento fletor máximo na placa. E aqui estão as restrições. G1 é restrição de tensão. Eu pego o momento e divido pelo módulo resistente W e divido pela tensão admissível. Tem que ser menor ou igual a 1, né? Coloco 1 para o lado esquerdo e fica, então, a restrição G1. A restrição G2 é a flecha. Como eu disse, é a dimensão A sobre 400, né, que tem que ser comparada com a flecha calculada. Temos duas restrições de desigualdade e não temos nenhuma restrição de igualdade. Então, o H é um conjunto vazio. Com isso, podemos calcular agora o problema.
Então, voltamos ao programa principal, rodamos. E funcionou, né? Chegamos aqui numa espessura de 41,5 milímetros, que é a espessura ótima. A massa da nossa placa de 4x4 por 40 milímetros vai dar 5.200 e tantos quilogramas. E o exit flag é 1 e, portanto, acertamos, né? Então, temos o resultado final, conseguimos convergência. E tem outras informações aqui que não são muito importantes. Vamos à última aplicação, né, de um problema que já foi discutido, que é um pórtico de madeira. Vocês devem ter lembrado, né, devem se lembrar lá da aula teórica que este problema era um pórtico biarticulado na base, portanto, eu tinha um problema uma vez hiperestático, com uma força P aplicada no meio do vão L do pórtico. E as colunas tinham altura H. Então, H 3 metros, o vão da viga 6 metros, e as seções eram retangulares, com largura B constante para todos, né? E altura D variável, né? Então, nós temos duas variáveis, que é o D da seção retangular da coluna e o D da seção retangular da viga. Nós temos uma carga de projeto já de cálculo, né? Já é a carga característica multiplicada pelo coeficiente de ponderação de força, γF, de 15 kN, 1,5 toneladas. Nós temos aqui um lower bound, quer dizer, uma espessura, uma largura D, uma altura da seção retangular, né, D, limitada por 15 centímetros, quer dizer, não podemos ter menos do que 15 centímetros. Então, a seção mínima seria 7,5 por 15, né, que o B é 7,5, e o máximo seria 40 centímetros, né? Então, a máxima seção seria 7,5 por 40 centímetros. Vamos chutar inicialmente 15 centímetros para as duas dimensões. Aí o MATLAB se encarrega de acertar essas coisas. E vamos chamar a função de otimização. Então, do lado esquerdo aqui do sinal de igual, eu tenho o x, que é o valor das dimensões d para a coluna e para a viga, o valor da função, que é a massa do nosso pórtico, né, que nós queremos minimizar, um exit flag, que é um número que vai, se for positivo, nós conseguimos o mínimo, se for zero ou negativo, não conseguimos o mínimo. Do lado direito, temos a chamada propriamente dita. F é função, min é de minimização e com é restrições, né? Então, F min com. Quais são os parâmetros que temos que mandar? Temos que dar aqui o nome de um script onde nós vamos colocar a nossa função objetivo, no caso, a massa do pórtico. Mandar o chute inicial x0. Se fosse um problema de programação linear, mandaríamos matrizes aqui, mas não é, então as matrizes estão vazias. Temos aqui lower bound, né, os valores mínimos e o upper bound, máximo das dimensões da nossa seção. E estamos mandando aqui também algumas informações, né, o H, o L, o B e o P. Isso aqui não é obrigatório, vocês podem colocar isso lá nas outras funções, em vez de mandar para elas. E vamos então ver a função objetivo. A função objetivo é simples, né? É o cálculo da massa do nosso pórtico. Então, se x1 é o D da coluna e x2 é o D da viga, vocês pegam e multiplicam a base B, que é constante, 7,5 centímetros, por esse D e pelo comprimento de cada uma das peças, né? Então, está aqui, ó.
L vezes B vezes x2, que é a massa, o volume da viga, 2 vezes H vezes B vezes x1, que é o volume das duas colunas. Somando e multiplicando por ρ, temos a massa do pórtico a ser minimizada. As restrições agora, aqui que é mais complicado, né? Então, nós temos x1, que é o D da coluna, x2, que é o D da seção retangular da viga. Temos a área, né, base vezes altura, tanto da coluna como da viga. Temos o módulo resistente, né, BH ao cubo, BD ao cubo, desculpe, volta para trás. BD ao quadrado sobre 6, né? E aqui sim, o módulo, o momento de inércia, que é BD ao cubo sobre 12. Módulo elasticidade da madeira foi dado aqui, efetivo, né? As tabelas lá da norma vão nos dar, na verdade, o módulo de elasticidade médio e depois a gente calcula o efetivo. Temos aqui a resistência de cálculo, né, de projeto, que é a resistência característica da madeira dividido pelo coeficiente de ponderação da madeira, né, gama W, 1,4, e diminuído ainda por um coeficiente modificador que tem a ver com a duração do carregamento. No nosso caso, é 0,7, correspondente a cargas de longa duração. Bom, como foi dito, o pórtico ele é biarticulado na base, então ele é, uma vez, hiperestático. Então, o hiperestático que nós estamos adotando é a reação horizontal nos apoios articulados na base. Essa reação horizontal é X maiúsculo aqui. Essa formulinha foi obtida pelo método dos esforços, não vou comentar. A força normal na coluna é metade da força que está sendo aplicada no meio do vão da viga, P, né, dividido por 2, dá a força normal na coluna. O momento fletor máximo na coluna é essa força aqui, a reação horizontal, vezes a altura da coluna. Tendo a força normal e o momento, nós podemos, então, calcular algumas coisas aqui, que seriam, basicamente, nós precisamos de uma excentricidade, porque em qualquer estrutura, e da madeira também, né, em concreto, aço sempre, as forças normais são imaginadas sempre com alguma excentricidade. Uma excentricidade é a excentricidade inicial, que é o comprimento da peça sobre 300. Então, a peça nunca é reta, ela sempre tem uma excentricidade, desculpa, acidental, que é chamada. É o comprimento da peça sobre 300. E tem uma excentricidade inicial, que é o momento de primeira ordem dividido pela força normal. Então, somando essas duas, nós temos aqui uma excentricidade de primeira ordem, que é amplificada pela presença da força de compressão, que, então, isso aqui é baseado na força de flambagem de Euler, né, π quadrado EI sobre L quadrado, e esse parênteses é sempre maior do que 1. Então, ele vai amplificar a excentricidade de primeira ordem e nós vamos ter uma excentricidade de cálculo ou excentricidade de segunda ordem, que multiplicada pela força normal dá o momento fletor de segunda ordem, né? A mesma coisa na viga, nós fazemos as mesmas coisas, achamos a excentricidade, o momento fletor de segunda ordem na viga. Com essas coisas, podemos fazer a verificação da seção à flexão composta, né? Pegamos a força normal dividido pela área da seção, o momento fletor de segunda ordem dividido pelo módulo resistente à flexão, W, e dividindo tudo, isso aqui tudo é uma tensão, né? Dividindo pela resistência da madeira, FCD,
nós temos um número que tem que ser menor ou igual a 1. Essa aqui é o G1, a nossa restrição devida à tensão normal. E a G2 vai ser a restrição devido também à tensão normal, só que na viga agora, né? É a mesma coisa, força normal dividido pela área, momento fletor dividido pelo módulo resistente, e tudo isso dividido pela resistência menor ou igual a 1. Aqui nós estamos considerando apenas as restrições de desigualdade devidas à tensão normal. Nós não temos restrição de igualdade H, então é um conjunto vazio aqui. Então, voltando para o programinha principal, rodando, nós chegamos a um resultado, né, que é, de fato, um mínimo. Então, vamos ver aqui. Então, a nossa coluna, ela tem uma espessura de 7,5 centímetros, que já foi definida de início, né? E um D de 15 centímetros. E a nossa viga vai ter, então, um B, uma espessura de 7,5 centímetros, por um D de 27,5 centímetros. Claro que na prática vocês vão ter que procurar as bitolas comerciais, né, que existam por aí. Então, provavelmente, para a coluna, 7,5 por 15 centímetros e provavelmente para a viga, 7,5 por 30 centímetros. A massa mínima do nosso pórtico é 191,4 quilogramas e o exit flag é 1, né? Então é positivo e, portanto, essa solução foi encontrada. E aqui tem algumas outras informações, né? 6 interações e mais umas outras coisas aí que tem interesse para quem quer analisar o método numérico que foi utilizado. Então, esses exemplos, né? O do cabo, da coluna, da placa e do pórtico são os exemplos que eu implementei aí. Tem outros implementados e que estão disponíveis lá no Moodle da disciplina, lá no e-disciplinas da USP.